Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos, presentes que nos acompanham pelo canal da casa. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com os arqueiros. Contudo, trouxe-o da sua velhice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelo gênio do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em pinorar cada espírito com eficientes recursos da renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos nós juntos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus. Agradecendo também a espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que estão sempre aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos. E vamos conversando assim com o Mestre Amigo. Jesus, Mestre Amigo, aqui nos encontramos nesta noite para mais uma reunião. Todos nós nos vencendo a nossa problemática cotidiana, mas aqui estamos. Isso significa uma das primeiras vitórias desta nossa noite. E tantas outras virão através do estudo. Já chegou também com a nossa página de abertura que sempre nos remete às reflexões. Precisamos por demais pararmos nesse burburinho e pensarmos nas páginas, naquilo que nos é passado através do Evangelho, que são sempre mudanças de rotas, modificações de pensamentos, um olhar diferente em relação a nós e ao próximo. Precisamos nos mirarmos nos espelhos da vida, nos espelhos de nós mesmos e entendermos o quanto necessitamos progredir. Ora, né, Mestre Amigo? Nos foi dada a oportunidade e vamos desperdiçá-la. Talvez ainda não saibamos qual caminho prosseguir, mas é que com certeza, através desse Evangelho bendito e através das tuas belas lições, das tuas passagens, das tuas parábolas, nós vamos nos equilibrando. Obrigado por tudo, Mestre Amigo. Por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona e, na maioria das vezes, nem percebemos. Pedimos também, por favor, Mestre Amigo, toca a fronte do nosso irmão Arthur,
que estará logo dividindo conosco tudo aquilo que ele conseguiu amealhar através do estudo de hoje do Evangelho, também fruto de suas experiências, e vai nos ajudar para que todos nós possamos fazer as nossas reflexões em conjunto. Que a nossa sessão possa transcorrer na paz e que cada um de nós possa ser um bom instrumento. Sendo assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nosso irmão Arthur. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui, tendo essa oportunidade de troca, de experiências. Hoje falarei do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Tem tudo a ver sempre, com a página de abertura, mesmo abrindo aleatório. E esse é um capítulo onde Kardec se atém a conversar, a tentar mostrar o porquê de essa máxima fora da caridade não há salvação fazer sentido. Porque antigamente as máximas eram fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, que inclusive é o tema do estudo de hoje. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E nesses itens 8 e 9, Kardec traz uma argumentação sucinta para refutar essa ideia de fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E eu vou ler aqui um trecho inicial do item 8. Que diz o seguinte: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então, até hoje vemos isso, Muitas denominações religiosas, elas ainda acreditam que para ser salvo precisa seguir tal religião, tal seita ou tal filosofia. E se você não fizer isso, você estará excluído. Porém, é muito interessante que quando a gente começa a observar os comportamentos, nós vemos espíritas, católicos, protestantes ou qualquer outra denominação agindo de maneira totalmente contrária ao que Jesus nos ensinou, como disse aqui a página de abertura. E mesmo assim, eles acreditam que serão salvos. Será que nesse caso vai adiantar a igreja, o centro espírita, se no dia a dia, com aqueles parentes, amigos, colegas de trabalho, nós não agimos com caridade, Vai adiantar o que estamos seguindo, o que estamos falando, inclusive? Eu posso estar aqui falando sobre caridade, inclusive, e ao sair do portão não conseguir ser caridoso com alguém que de repente avançou um sinal e eu estava tentando atravessar a faixa de pedestre, sair xingando,
falando um monte de coisa indevida. Vai adiantar? E aí também vemos irmãos que não seguem denominações religiosas nenhuma, inclusive ateus, que conseguem ser caridosos. Quem será que vai conseguir chegar mais próximo ao reino dos céus? Aquele que segue uma denominação religiosa e não pratica o bem, não é caridoso, ou aquele que não segue nada, inclusive não acredita em Deus e consegue cuidar dos irmãos que precisam de alguma forma, mesmo que seja somente escutando. Aqui, por exemplo, a reunião de fluidoterapia, será que devemos nos preocupar com a denominação religiosa de quem está pedindo auxílio? Será que temos que fazer piadas, né? Como às vezes acaba acontecendo? Eu aqui particularmente nunca vi, mas a gente sempre sabe que em vários locais, ou talvez até aqui dentro mesmo, aconteça comentários jocosos, né, a respeito de irmãos de outras denominações que vêm aqui pedir auxílio. Aí sempre tem aquele, tá vendo? Não é assim? Tá vendo? Mas vai adiantar? É caridade julgar o nosso irmão que está vindo pedir ajuda? Será que só devemos ajudar aqueles, acolher aqueles que têm uma denominação religiosa, um segmento? Se for ateu, a gente não deve acompanhar? Claro que estamos falando aqui dentro da casa, mas isso vale para qualquer denominação religiosa. Tem gente espírita que não vai a uma igreja católica, que não vai a uma igreja evangélica. Gente, qual é o problema? Ah, porque não é a minha religião. Mas não segue a Jesus, não segue a Deus. Não está em todos os cantos. O que ela ensina não é amor e caridade, fraternidade. Qual é o sentido dessas divisões nos pormenores? Ah, mas é porque ele não acredita em reencarnação. Um dia ele acreditará. Não há verdade que fique por baixo dos panos. Não há verdade que fique oculta. Afinal, muito provavelmente, também um dia estivemos do outro lado, não acreditamos. De repente estivemos na época da Inquisição, na época de Jesus, inclusive, contra Jesus. Mas não é porque estamos aqui hoje que devemos destratar aqueles que ainda pensam diferente, que não acreditam na reencarnação, que ainda fazem piada com a doutrina espírita. Afinal, o Jesus é o mesmo. Por mais que algumas interpretações sejam diferentes, mas todas têm o consenso de fazer o bem ao próximo. Inclusive, os itens 1 e 2 desse capítulo fala a respeito do bom samaritano, né, onde perguntam o que deve ser feito. E aí Jesus narra lá o samaritano, que na época era alguém que era isolado, digamos assim, do restante da sociedade, era recriminado, discriminado,
E Jesus mostra que, olha, aquele que vocês recriminam, por ter acolhido o irmão que estava na beira da estrada, é quem será salvo, digamos assim. E vocês que têm o dom da palavra, que estão com a verdade, né, entre aspas, não conseguiram fazer o que o samaritano fez. E isso é um consenso em todas as religiões. E se é um consenso, por que vamos ficar brigando uns com os outros? Não faz sentido. Não tem porquê. Estamos vendo nossos irmãos lá, judeus e palestinos, uma guerra milenar para dizer quem está com a verdade. Que, inclusive, é a outra parte aqui, o item 9 desse trecho do Evangelho. Quem está com a verdade? Qual é o Deus soberano? É Jesus? Maomé? Quem é? Mas não conseguem, ou não conseguimos, né? Porque eu acho que devemos nos incluir também, que não somos perfeitos, não conseguimos fazer o básico, que é a caridade, que Jesus nos traz há 2000 anos e está até hoje pacientemente nos esperando compreender. Se Jesus está há 2000 anos pacientemente nos esperando compreender, por que nós vamos achar que temos o direito de não ter paciência com aqueles que não compreendem aquilo que hoje já conseguimos entender? E não significa que entendemos tudo. Porque quem aqui garante que está com toda a verdade? Eu não me atrevo. Mudo de opinião a cada estudo aqui dentro da casa. Cada hora tem um amigo aqui de estudo trazendo um ponto de vista diferente que vai aprimorando o nosso entendimento. E mesmo assim não quer dizer que todos daquele grupo chegaram à verdade absoluta. Digamos que vamos afinando aos poucos. Mas não estamos com a verdade. Os próprios Espíritos dizem que não temos capacidade ainda de compreender tudo. Não temos linguajar, não temos ciência, não temos intelecto para conseguir conceber toda a criação. E por que vamos achar que dentro da nossa pequenez somos melhores que as outras denominações religiosas? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. No fundo, somos todos irmãos, todos no mesmo barco. O planeta está caminhando para a regeneração, mas já poderia estar na regeneração, dito pelos Espíritos. Por que não estamos ainda? Porque estamos brigando, estamos em guerra. Ainda não nos permitimos amar uns aos outros, abrindo mão daquilo que a gente acredita que é verdade. A nossa verdade não é absoluta. A nossa verdade vai de acordo muitas vezes com as nossas experiências de vida. É difícil você falar com uma pessoa que sofreu muito a vida toda que ela deve amar e querer que ela aceite de uma hora para outra. É claro que ela deve amar,
A gente não pode empurrar esse goela abaixo da pessoa, simplesmente porque acreditamos que seja verdade. Ela tem o tempo dela. Ela precisa digerir tudo que ela viveu, toda aquela experiência ruim. E se a gente não respeita isso, nós somos mais um a piorar a situação daquele irmão. Porque nós estamos fazendo ele sofrer mais ainda, em não respeitar o momento dele de sofrimento, querer que ele mude de ideia de uma hora para outra. Cada um nesse mundo tem uma experiência de vida. Ninguém aqui, nesse ambiente, tem uma história de vida igual. E o que muitas vezes, em pequenos detalhes, para mim é verdade, o outro não é. Porque a história de vida dele foi totalmente diferente. Talvez ele não teve a oportunidade de compreender esse aspecto da vida. Ou eu que ainda não consegui compreender o que ele está querendo dizer. E vemos aí na internet, hoje em dia, muito comum, né? As pessoas querendo impor suas verdades de forma agressiva, com uma agressividade enorme. O que adianta? Não está cumprindo o princípio básico de Jesus, que é caridade. Se a gente ainda não consegue escutar uma opinião contrária à nossa e respeitar, como que vamos ser caridosos? Isso está em diversos aspectos da sociedade. Estamos falando aqui da questão religiosa, que é o tema ali, né? Fora da igreja de uma salvação, mas isso vale para muitos outros aspectos da vida. A maneira de ver a vida de cada um. Não é igual, gente. Não é igual. Como eu disse, aqui dentro, em cada estudo, a gente está mudando a nossa opinião. Porque pela vivência do outro ser diferente da nossa, ele consegue interpretar aquele trecho de uma forma, às vezes, um pouco mais clara que a minha. E ele, inclusive, consegue passar isso de uma maneira mais clara que a minha. E vice-versa também. E está tudo bem. Não tem problema algum o irmão, em algum aspecto da vida, compreender algo de uma maneira melhor que eu. E o contrário também é verdadeiro. A gente também tem que saber entender o nosso lugar quando nós estamos com a compreensão melhor do outro. Temos que tomar cuidado, senão a gente cai na vaidade, no orgulho. Né? E aí, por exemplo, de que adianta a verdade com orgulho, com vaidade? Vai cair no mesmo problema, não vai ter caridade. Não é caridoso com aqueles que ainda não conseguem compreender. Então, gente, é por isso que Kardec traz um capítulo inteiro, capítulo 15, mostrando que não é a igreja, não é a verdade, que nos aprisionam, né? Nos colocam num núcleo pequeno de detentores da verdade ou de religião perfeita.
mas sim algo que é comum a todas. Todos podem praticar, independente de onde estejam, inclusive aqueles que não acreditam em Deus, ateus, agnósticos. Hoje em dia está aparecendo alguns nomes diferentes aí também. Mas não importa. Se ele está fazendo bem, se ele respeita, é isso que importa. É isso que o tirará do lodo, da purgatório ou do umbral, como quer que chame cada uma das religiões. É isso. Afinal, vocês preferem um filho ateu caridoso ou um filho religioso que não respeita ninguém? Agora eu vou fazer o contrário. Vocês preferem ser ateus ou religiosos que não respeitam ninguém? Não é uma apologia ao ateísmo, mas uma reflexão para aonde queremos chegar. O caminho é Jesus, o caminho é a caridade. Jesus dizia: "Veste meu jugo, que meu jugo é leve." O que é o jugo? Senão a prática de tudo que ele nos ensinou. O jugo não é falar da boca para fora. O jugo é a prática. Que apesar de muitas vezes nos parecer dolorida, e é por conta do nosso pouco entendimento do que significa o sofrimento, ainda não conseguimos agradecer o sofrimento, não conseguimos muitas das vezes perguntar o para quê, como a Inês gosta de falar, muitas vezes, para quê? Dificilmente fazemos essa pergunta: para que estamos sofrendo? O que eu posso aprender com isso? Na maioria das vezes ficamos perguntando por quê, se colocando naquele papel de vítima, como não merecesse. Será que não merecemos? Olha, se olharmos para trás, o próprio página de abertura, lá no finalzinho mostrou, comentou a respeito desse nosso passado sombrio. É melhor nem saber. Bendito é o esquecimento. Então, gente, fica aqui essa reflexão a respeito da intolerância religiosa, o cuidado que devemos ter em levantar bandeiras, que muitas das vezes não há nada de caridoso em levantar bandeiras. Não podemos querer o certo fazendo o errado. E muitas das vezes vemos isso acontecendo. Se você não está do meu lado, você está contra mim. Hoje em dia isso está muito comum, não só na religião, em vários aspectos. Então, deixo aqui essa reflexão, que consigamos ser mais caridosos no nosso dia a dia, com aqueles que estão próximos, mas também com aqueles que às vezes passam desapercebidos em nossas vidas, como na parábola do bom samaritano. Era alguém desconhecido do samaritano, mas ele foi lá
e fez o que precisava ser feito. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Então vamos nós, em meio a tantas reflexões que já estamos fazendo aqui, e levemos essas reflexões para o nosso lar, para o nosso entendimento e para a nossa melhora. Vamos elevando mais uma vez os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Amigo Jesus, esse nosso primeiro momento da reunião vai terminando e nós cada vez mais agradecidos pelo que estamos recebendo. Os frutos já estão sendo distribuídos aqui na sala. Ouvimos uma página de abertura. Depois todo esse evangelho que nos traz esse capítulo, as reflexões que o nosso irmão nos trouxe. E nós aqui nos preparando para o passe, mas coordenando as nossas ideias de forma melhor. Talvez alguns de nós estejamos com a mente embaralhada, outros com a mente embrotada, outros tantos já decididos como devem agir daqui para diante, e outros ainda vão deixar por muito tempo o pensamento pululando no interior de suas mentes. Mas é assim mesmo, mestre amigo. Somos nós, espíritos milenares, perseguindo essa luz, perseguindo essa melhora, cada um o seu turno, cada um o seu modo, e cada um da forma como pode. Mas estamos seguindo. Obrigado por tudo, mestre amigo. Te agradecemos por demais. Mais uma vez, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que recebemos sempre e que já recebemos nesta noite. Ainda receberemos muito mais. Por favor, mestre amigo, esteja junto com cada irmão passista que logo estará atuando lá nas suas câmaras de trabalho. Que cada um de nós sempre possamos ser um bom instrumento. Estamos nos esforçando e batalhando por demais para isso. Obrigado por tudo. Que as suas vibrações de luz estejam sempre conosco e nós sabemos que elas sempre estão. Mais uma vez lembrando que nós precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. E assim conseguiremos. E assim venceremos. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Quanta luz